Alô pessoal, mais uma vez aqui com você com muito prazer. Fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa Rede União de Rádios, Rede União, sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a nossa Rede União de Rádios, é só buscar por Valdeir Carvalho Rádio Metrópole 7. A gente vai falar sobre futebol, vamos falar sobre o Vasco da Gama, a derrota vergonhosa do Vasco ontem para aquele time lá chileno, né, o Audax italiano, coisa pavorosa, uma vergonha para o Vasco. Mas antes eu quero falar da Liga da Champions, e já que nós tivemos a definição dos times que irão disputar as semifinais. Então, o Bayern de Munique vai enfrentar o PSG em uma semifinal e o Atlético de Madrid vai enfrentar o Arsenal também em outra semifinal. Então, tivemos dois jogos. O Arsenal enfrentando o Sporting e também o Bayern enfrentando o Real Madrid. E o que a gente tira como... Eu não sei se pode falar lição, cara. Mas a gente pode fazer umas comparações entre o futebol europeu e o futebol apresentado pelo Vasco da Gama. Porque eu não vou nem falar dos outros clubes, vou falar especificamente pelo futebol horroroso apresentado pelo Vasco da Gama. O senhor Renato Gaúcho, o técnico do Vasco, sempre nas entrevistas coletivas enfatizando essa necessidade de você poupar jogadores, priorizar competições, enquanto também lá na Europa tem-se as competições e os jogadores titulares jogam todas as competições, fazem jogos em cima de jogos. E foi o que falou lá o jogador lá do Bayern de Munique, o principal, acho que é o Harry Kane, quando ele foi dar a entrevista dele. Ele falou que jogar futebol é um prazer. O cara, poxa, já conseguiu vários objetivos ali, já conquistou títulos com o Bayern de Munique. É um artilheiro, é um vencedor, um cara renomado. O cara ainda consegue achar alegria em jogar futebol. O cara ainda consegue sentir prazer em jogar futebol. Não é uma obrigação para ele, é uma diversão. Então o cara joga final de semana, meio de semana, final de semana. Eles jogam, tem as mesmas quantidades de jogos que o Vasco tem, as mesmas quantidades. E joga, o time principal joga meio de semana, final de semana, se bobear, vai jogar na madrugada, joga de manhã. Os caras estão dispostos a jogar. Aqui no Vasco, o jogador, ele fica nessa de tem que ser poupado, ele vai atravessar o Brasil, que o Brasil é um continente, então não pode jogar na Sul-Americana, aí fica sendo poupado para jogar o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco começa a Copa do Brasil, esse também não pode jogar, tem que botar o Sub-20. E quando os caras vão entrar em campo, os caras estão cansados, os caras não conseguem chegar, articular bem as jogadas, você não tem um bom meia de criação. Lá a gente observa, foi o que eu observei muito hoje, nesses jogos do Arsenal e do Sporting e do Bayern de Munique contra o Real Madrid, a disposição, a garra, a parte física dos jogadores, eles estão muito bem preparados fisicamente, os caras dão um pique. Hoje eu vi o zagueiro do Arsenal não conseguiu alcançar, brincando numa velocidade impressionante, o atacante do Sporting. Enquanto que o do Vasco, como foi o Cuesta, tem que agarrar o jogador, tem que agarrar dentro da área, fora da área, puxar para dentro da área, faz um pênalti e ainda é expulso, que não consegue fazer uma boa marcação. E se tomar um drible, não consegue alcançar o jogador, o atacante. E de um time como esse Audax italiano, que se nós fizermos aqui um combinado de times nossos, a gente vence aquele timeco lá, pô. E o time do Vasco, que entrou em campo, os jogadores são praticamente também titulares, porque sempre
jogaram, estão sempre jogando também, pô. É o caso do Gumora, né? O caso do Léo Jardim, Puma, Cuesta, são jogadores que já estiveram, estão no time principal do Vasco, né? Estão lá sendo titulares, e quando vai fazer um jogo totalmente desencontrado, jogadores sem tá com uma péssima parte física, né? Você vê como é que a gente vê, né? A gente vê os jogadores do Audax conseguindo fazer jogada pelas laterais e dando drible com facilidade nos jogadores do Vasco, tendo mais velocidade. Um time que veio para jogar aqui no Brasil, veio para jogar em São Januário, o time vem com medo, porque eu vou enfrentar um Vasco da Gama. Querendo ou não, é o Vasco da Gama, né? Um time que tem tradição, tem competições internacionais, tem Sul-Americana, tem Mercosul, tem Libertadores. E chega aqui, o time faz o que faz com o Vasco, pô. O Vasco empatou contra o Barracas Central lá da Argentina, em um jogo horroroso. E essa chave do Vasco, esse grupo do Vasco, é um grupo muito fácil, um grupo mole, que o Vasco teria a obrigação, até com o time sub-20, se classificar em primeiro nessa chave da Sul-Americana, pô. Se for para sair, pô, vamos sair, mas vamos sair na segunda fase com um time de tradição. Agora, para Timecos, né, e o Vasco não não conseguir se classificar na primeira, como primeiro do grupo, na primeira fase, é uma vergonha para o Vasco. Não tem desculpa. Eu acho que isso não. Eu vi a entrevista coletiva do Renato, ele falando, a arbitragem interferiu sim, o JP não era para ter sido expulso, mas também pode ser que no primeiro lance ele deveria ter sido expulso. Mas daí você chegar e falar, não, porque nós temos que priorizar a torcida vai ter que saber o que ela quer, nós queremos todas. E pelo menos, se não puder vencer na Copa Sul-Americana, mas que jogue com dignidade, pô. Jogue com raça, com vontade, mostre no futebol. O time do Vasco, esse time que jogou ontem, não consegue enfrentar, não consegue ser o plano B do Vasco da Gama. Porra, que isso, cara? Lá na frente estava lá o Spinelli e mais o Brenner. Tá bom, o Nuno Moreira como jogador de criação aqui no meio, para poder fazer as articulações, também estava horroroso ontem o Nuno que foi um destaque do Vasco do ano passado, né? Mas não consegue jogar como um meia de armação, não adianta botá-lo ali nessa posição, ele joga sempre mais pelos cantos, né? Onde que ele consegue desenvolver melhor. Para meia de criação, ele não consegue. De repente o Renato errou, poderia ter colocado o Thiago Mendes para chegar ali e armar, né? Não deixasse ali o Inês Força, que nem apareceu no jogo, nem marcou presença, foi substituído depois. E aí o Thiago Mendes, quando entra reclamando pra caramba. Então, quer dizer, você fala, pô, eu vejo um futebol europeu, eu vejo jogadores lá disputando a Champions, os caras, porra, estão mordendo, pegando, se entregando, disputando um palmo de bola, numa disposição física, jogando há 3 dias, estão sempre jogando, os titulares estão sempre jogando, pô. Aqui no Vasco, os caras descansam. Quando entra em campo, porra, entra tudo cansado, cara. Igual foi contra... não, tá bom, o Vasco chegou, não sei, você pode considerar, jogou bem contra o Remo. Mas o Vasco erra muito em finalizações, continua do mesmo jeito, cara. Eu não sei o que esses caras tanto treinam. Treinam, os caras não conseguem acertar o gol, né? É uma péssima de uma finalização, constrói, mas não consegue finalizar. Toma gol no finalzinho da partida, segundo tempo. Isso não tem condições, pô. Não é possível. Os caras se dizem profissionais, já estão jogando há um bom tempo juntos. Aí o Renato fala, não, vai ter que chegar, tem que, com isso aí que nós temos, vamos ter que ter com isso que está aí. Nós vamos com isso que está aí. Quando chegar em junho, em julho, quando se fizer aí, abrir-se a janela de transferência, vamos ter que contratar mais ainda. Mais jogadores que o Vasco já tem contratado. Meu Deus do céu, o Vasco tem contratado jogadores pra caramba. Quando o Cuesta chegou, Robert Renan, porra, achamos os caras da zaga. Porra, hoje a gente começa a sentir até saudade lá do Léo Pelé, cara. Do Léo Pelé, tu fala, caramba, cara, Léo Pelé. A gente começa a sentir saudade. Os caras chegaram bem pra caramba, a dupla de zaga.
Parece que hoje já não está funcionando direito. Quando o Costa, pô, deu aquele mole lá ontem de agarrar o cara, né? O atacante lá do lá desse Audax da italiano. Pô, o que está acontecendo? O Spinelli chegou para ficar no lugar do. E eu achei que ele é um bom jogador e deve permanecer no time titular. Ontem ele deu uma cabeçada de. Pô, o goleiro pegou, ele é um bom criador, o Spinelli. Não tem que estar no banco de reserva. Esse é o que tem que jogar. Ele é o camisa 9, de fato, que o Vasco está precisando. Ah, mas bota o cara para jogar com o cara aí. Fica insistindo com esse Brenner, com essas coisas. Tá bom, o Brenner fez o gol, mas depois desaparece do jogo. Se bem que os caras ontem também, eles não tinham um meio ali de criação. Então eles tinham que sair lá do ataque para vir buscar a bola no meio, pô. Porque a bola não estava também chegando neles. Porque o Vasco estava lá com os meias, mas pô, você tinha. Não adianta. O Moura é aquilo que a gente já sabe, cara. Não adianta. Até para toque curto ele é complicado. Entendeu? Então, quer dizer, você fala, rapaz, tem coisa errada. E os caras lá, você, pô, vê a movimentação. Por exemplo, o Bayern foi lá na casa do Real Madrid, venceu lá dentro da casa do Real Madrid, né? E quando o Real Madrid foi jogar agora lá na casa do Bayern, já chegou a botar lá 2, né? Os caras, porra, chegaram, foram marcando, gol de falta. Não é, pô, hoje vacilou bastante. Foram 2 erros grotescos, tanto na saída de bola que originou o primeiro gol, também na falta, muito mal colocado. Noia, acho que se ele tivesse mais um pouco no meio, ele conseguiria pegar aquela bola. Quando a bola passou pro gol lá, ele se agarrou na rede. Então, quer dizer, também um grande goleiro hoje estava muito mal mesmo o Neuer. Agora, pô, mesmo você vê o Real Madrid jogando fora de casa, na casa do Bayern, apresentou um bom futebol. E o Bayern saindo atrás no placar, correu atrás do resultado. Depois voltou 4-2 no Real Madrid, pô. E o Mbappé jogando pra caramba, pô. Entendeu? Então, você vê os caras com disposição, com vontade, os caras querendo, os caras correndo. Porra, os daqui fica naquele passe curto, dali pra cá, não consegue. Outra coisa também que a gente vê e observa muito nesses times europeus são os lançamentos em profundidade. Pô. Como que os caras conseguem fazer lançamentos até de trivela, né? Os jogadores que conseguem desequilibrar uma partida. Pô, o Vasco não tem esse jogador que consegue, numa situação. Já tivemos muito Ramon, Romário, já tivemos Roberto Dinamite, o próprio Edmundo, né, que de repente, se o time não estivesse funcionando, mas você tem um jogador que vai desequilibrar ali a partida e vai resolver. Né? Então, quer dizer, outro Vasco não tem esse jogador que vai chegar ali para dar uma desequilibrada, vai chamar para si a responsabilidade, né? Não consegue fazer uma virada de bola, não consegue fazer passos longos. Porra, isso prejudica muito, aí fica sempre naquele toque, no meio, e volta a bola lá para a zaga, entendeu? Então, quer dizer, aí volta para o goleiro. Tá horrível, tá horroroso, tá horroroso. Ontem o Vasco, né, nesse jogo contra esse time aí, esse Audax, não importa quais são os jogadores que estavam, eles são profissionais, gente. Eu acho que nós precisamos acordar. Isso, porra, são profissionais, já estão ali jogando, cara. Não é possível que esses caras não vão chegar e uma hora, não, vamos chegar aqui, vamos desenvolver. Se aquele time não pode jogar, nós vamos dar conta, pô. E tem que dar conta, ainda mais numa fase dessa aí fácil e num grupo fácil como esse que o Vasco está, dentro da Sul-Americana, onde o Vasco era para se classificar em primeiro, pelo menos, nessa fase com tranquilidade. Pô, ano passado nós tivemos ainda o Lanús, que estava na nossa chave, pelo menos não, ele mesmo sendo retranqueiro, mas é um time de tradição, pô, tem que ser respeitado, tanto é que ele é o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. Então, se tinha ali um Lanús, fizemos vergonha, perdemos lá para Porto Cabelo e outras coisas mais, né? Fizemos vergonha também, mas pelo menos o Fernando Diniz, você via ele ali brigando, dando tapa no time, vão jogar, entendeu? Você, pô, xingando os caras. Porra, o cara quer vencer, pô. O Fernando Diniz, pelo menos, ele tem de bola, ele quer vencer. Entendeu? E esses jogadores tem hora que tem que ser chamado a atenção mesmo. Ontem, se o Fernando Diniz estivesse ali nesse jogo contra o Audax, pô, ele ia matar os caras, pô. Entre aspas, vamos falar entre aspas, não digo matar, matar. Sabe o que quer dizer? Eles iriam chegar, mas ele ia, entendeu? Esbravejar é muito, pô. Agora, fica dando aquele papinho, não, pô, eu sou um jogador. Os caras ficam daquele jeito ali, pô.
Por isso que muitas vezes eu achei que o Fernandinho estava muito certo. Tinha que dar bronca mesmo, chamar, esculachar mesmo, tá? Fazer igual fiz com o Nuno Moreira. Para os caras tomarem tenência no meio da cara, para saber onde que eles estão jogando. Entendeu? Que fica muito amor e carinho, aí fica nesse jogo que eles ficam fazendo aí. Porra, olha os resultados. Empatou com Coritiba, aí perdeu para o Botafogo dentro de São Januário de virada, depois aí empatou com aquele Barracas Central, horroroso, aquele Barracas Central lá da Argentina, empatou com o Remo tomando gol no finalzinho e perde agora para esse Audax em São Januário, pô. É difícil, pô. Aí isso quer o quê? Não, pô, vamos chegar, vamos conversar. Tem que chegar e esculachar mesmo, pô. Ah, não quero ficar. Vai embora, pô. Vai embora. Entendeu? Vai embora do Vasco. Vai ser muito melhor, pô. Cara, porra, estão recebendo em dia. Jogam num clube de ponta. Num clube de torcida. Os caras querem mais o quê, cara? Entendeu? Porra, tem todas as condições que hoje o Vasco está dando. As condições para esses caras jogarem, pô. E toda vez é sempre esse dilema. Ah, não, depois tem que contratar, fazer contratações. Porra, mas aí o dinheiro que o Vasco, tudo que o Vasco vai fazendo, é só para jogadores, contratar jogadores, pô. E você tendo peças ali que se você, porra, meu irmão, vamos botar o horário pros caras aqui, ó. Tem que chegar aqui a tal hora mesmo, porra. Treinamento a tal hora, parte física. Treinar essa parte física de vocês que tá horrorosa, você consegue dar um pique daqui e ali, pô. Ah, tô muito chateado com o Vasco de ontem, com o jogo do Vasco que o Vasco fez contra esse. Agora vai pegar o São Paulo. Vamos ver como é que vai ser contra o São Paulo. Aí a gente vai conversar aqui. Saber se esse time que foi poupado vai conseguir botar 3-0 no São Paulo. Ah, é um jogo difícil, tá descansado, porra. Não tá descansado? Tá descansado. Você reclama tanto que, ah não, porque a gente joga, né, e tá cansado. O São Paulo jogou também. Também jogou pela Sul-Americana. Venceu por 2-0, entendeu? Então, se o Vasco, né, jogou, e o São Paulo também jogou. Então, os dois vão estar praticamente no mesmo. E jogaram no mesmo dia, pô. No mesmo dia. Então, não tem essa desculpa de que, ah, não, nós pegamos um São Paulo descansado, porque o Vasco tá em uma maratona de jogos, os caras também estão. Então, vamos aguardar esse jogo aí do São Paulo para ver como é que o Vasco vai se colocar e dentro de São Januário, para que a gente possa chegar aqui e aí começar a falar mais sério, né, e cobrar muito mais, porque não da diretoria do Vasco que está fazendo o trabalho dela. O Pedrinho está fazendo o trabalho. E também até que o problema está nesses jogadores. Estão com muita vontade. O Fernando Diniz estava certo em esculachar. Estou começando a sentir falta do Fernando Diniz. Do Rio de Janeiro, aqui fala Valdeir Carvalho. A gente vai se ver, se Deus quiser, numa próxima aí. Um forte abraço para todos e até lá.